Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos, direto do estúdio do TribunaCast, Campos do Jordão, a mais de 1.600 metros de altitude. Eu aprendi isso, porque o pessoal fala 1.700 metros, 1.800, ainda quero ver. Inclusive está aqui um cara do meu lado, um grande amigo, um parceiro, que é o nosso secretário de Cultura, Benilson Toniolo, que eu vou fazer um desafio, vou perguntar realmente quanto tem de altitude Campos do Jordão. Mas não importa, é a cidade mais alta do Brasil. Estamos muito orgulhosos de estarmos aqui nesta cidade, que eu tenho certeza que todos conhecem, conhecida nacionalmente, internacionalmente. E eu faço o merchan da cidade sem receber nenhum pix, viu, tribuneiros e tribuneiros? Estou recebendo nada aqui, mas é muito prazeroso. Eu estou aqui há muitos anos e a cidade me adotou, como muitos aqui também. Pra você ter uma ideia, nós tivemos aqui recentemente o Rodrigo Ruas, né? O cara é fantástico e ele falou muito bem, ele mora em Campos do Jordão, um super amigo nosso, deu uma entrevista aqui maravilhosa que você já pode conferir lá no nosso YouTube. Antes disso, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast, oficial, Instagram, Facebook, Deezer, TikTok, estamos em todas as plataformas. Seja um tribuneiro, uma tribuneira, faça parte dessa grande família. Hoje aqui, ao meu lado, dividindo a bancada do TribunaCast, o nosso querido Benilson Toniolo, nosso secretário de Cultura, valorização da cultura. Exatamente. Você está bem, Benilson? Muito bem, muito bem. Feliz de você estar de volta. Eu estava com muita saudade de você, cara. Eu estava com saudade, mas não muita. Não muita, mas eu estava com muita saudade. Isso é muito bom de saber, né? Sérgio. É importante, essa reciprocidade Você é importante. vota em Campos do Jordão? Graças a Deus, e voto há muito tempo. Aliás, desde quando eu cheguei em Campos do Jordão. Tá, então tá bom. Né? Que bom, fico feliz. Que bom. O que isso tem a ver com o nosso, A outra pergunta, nossa saudade? Eu estou traumatizado. Ah, você ainda está traumatizado? Eu mas, ainda nós fico fizemos, perguntando. mas nós tivemos aqui, eu e a Adriana Hag, fizemos justamente uma baita entrevista contigo. legal, foi muito né? elogiado. Eu assisti esses Foi dias. muito bacana, Foi né, muito bom, cara? muito gostoso. É muito bacana, é um A gente prazer imenso. desenterrou lá a eleição de 89. Falamos sobre tudo, falamos sobre também alternâncias, né? De poder. De poderes, né? Sim, para onde vamos. Foi onde muito estamos. instrutivo. Foi bem legal, gostei Foi- muito. foi muito gostoso. instrutivo. E estar com vocês é sempre muito bom. Sim. Você que não viu ainda, entre lá nas plataformas digitais, entre lá no YouTube direto, TribunaCast Oficial, e veja o que o nosso secretário de Cultura tem a dizer sobre a cidade e sobre a experiência dele. Ele está traumatizado, mas foi uma grande experiência. Eu acho que ele nunca mais vai querer fazer isso. Foi legal. E hoje, tribuneiros e tribuneiras, estamos aqui com um cara que é fera, uma responsa grande pra gente aqui. E eu que não sou bobo nem nada, chamei aqui, né, o Benilson para comandar essa bagaça aqui, porque o cara é um artista plástico, visual, arquiteto. Nós estamos falando aqui do Felipe Rezende. Tudo bem, Felipão? Você está bem, Tudo querido? certo, boa noite para todos aí. Para Legal. você conhecer, você vai conhecer a história do cara, toda a trajetória dele. Mas para você ter uma ideia, nós estamos falando com um artista aqui que recentemente inaugurou e ficou um espetáculo, espetáculo. Você que não viu ainda, vai lá na lateral da Pernambucanas, aqui na Abernéssia. Meu, um puta de uma arte legal, cara. E a gente ficou muito feliz porque tem a ver, né, com 150 anos de Campos do Jordão. E essa é uma homenagem que o Felipe está fazendo aqui para a cidade. Como você vê aqui na tela, se o Gui puder já começar por aí, você vê, olha, tribuneiros, como é que é bacana, meu. Vamos começar por aí, depois a gente vai para a história aí. Felipe, fala pra gente aí, como é que surgiu essa ideia? Você foi convidado para isso? Como é que é? Porque você é de Campos do Jordão, você nasceu em Campos do Jordão. Eu sou nascido em Campos do Jordão em 1980, né? E eu vivi aqui a vida até os 18 anos e saí para fazer faculdade lá em Taubaté. Fiz arquitetura na Unital. Depois de formado eu voltei para Campos, fiquei mais 3 anos aqui. E no meu período que eu voltei, a gente fez coisas legais aqui também, né? Eu tive até uma sociedade, uma parceria com um amigo antigo daqui e tal. A gente trabalhou com revistas, mercado editorial, a gente fez algumas coisas interessantes aí. Fizemos uma revista na época para o Baden-Baden até, falando um pouquinho da história do Baden. Tipo, charges, essas coisas? Ou Uma revista mesmo, meio histórica pedagógica, assim, né? Explicando, falando um pouco da cervejaria, do instituto, do próprio bar ali e tal. Num cunho bem artístico, assim, também. Essa revista quase ganhou um prêmio o prêmio Pini, Fernando Pini, né?
A gente perdeu para o Odebrecht, para vocês terem uma ideia. A gente foi citado pela própria gráfica na época. O material ficou tão bacana que a gente foi citado pela gráfica nesse prêmio. A gráfica inscreveu pra gente a revista nesse prêmio, a gente quase levou dos prêmios que tinha. Quantas edições teve essa revista? Puxa vida, na época acho que foram 1.000 exemplares. Legal. Foram 1.000 exemplares. Quantos números? Foi um número só. Era uma revista, uma espécie de celebrativa, assim, né? Comemorativa. Que legal. Foi muito legal esse material. É uma de capa branca? Uma de capa branca. É uma que tem o Reinaldo Que tem o Reinaldo Calles na capa, exato. Na época a gente era 5 Reinaldo. O Reinaldo é um cara de São Paulo que chegou em Taubaté. Reinaldo é maravilhoso. Quando eu me formei e vim para Taubaté, alguém me falou, olha, tem um senhor aqui que é a sua cara, vai lá conversar com ele. Aí eu cheguei e fui visitar o Reinaldo de primeira. Arquiteto também, né? O trabalho do Reinaldo é incrível. Eu acho o Reinaldo Marcelo Duchamp brasileiro, né? Se a gente conhecer, você conhece a casa dele lá em cima? Sim. A produção do Reinaldo é algo assim, né? Ele faz móveis, projeta casas, pinta quadros, esculturas. A rua da casa dele já é uma coisa. Já. Ele fez uns painéis, Sérgio, na casa. Ele fez uns painéis de material... lata, aquilo? Eu não sei o que é. E aí ele escrevia poemas, frases. São metais e tal. Ele chama de poemico. Então você sabe que você está chegando na casa do artista, porque ao longo da rua você vai vendo os painéis que ele fez. Ele foi tá bem espalhando. doente, você sabe, né? Ele já estava bem senhor. A última vez que eu visitei ele quase não me reconheceu, assim e tal. Só que daí, de repente, ele me reconheceu. Fui até com meu pai lá. E aí a gente trocou uma ideiona boa lá, um papão assim, fomos no ateliê dele, tiramos fotos e depois nunca mais vi ele, né? Reinaldo é um grande cara, gosto muito dele. Ele é incrível. Quando ele chegou em Taubaté, em 2000 e... Puxa vida, 4, 5, 6, coisa assim. Que eu tinha voltado também, né? Aí encontrei com ele, fui lá conhecer ele, cheguei na casa dele pra conhecer ele, já começou assim, Felipe, pisa nesse negócio aí pra mim, porque eu tô montando um negócio aqui, já foi assim que eu conheci ele, né? Pisa nessa ponta aí. Antes de apertar a mão, né? E a gente ficou bem amigo. E aí tinha ele, o Wagner, na época. A gente montou o Banana Multimeios, que era uma agenciazinha que a gente tinha, que fazia um pouco de tudo. Qual o Wagner? Wagner daqui? O Wagner Rosa, Opa, que é um super profissional, super criativo. Me veio à mente o Wagner. Quando você falou o Wagner, também muito a ver com isso. Grande Wagner Rosa, eu nunca mais vi o nosso. Wagner depois que eu fui embora, mas aprendi muita coisa com ele. Um dos caras mais talentosos que eu conheci aqui na época. O Wagner, ele tá com a agência Vagalume, parceiro aqui da gente, né? E esse painel também tem muito a ver com eles, porque ele, o Walter, né? O Walter Vasconcelos, Alexandre Gonçalves, eles criaram aqui, junto com vários padrinhos aqui, o projeto 150 mais 15. Sem dúvida. O Wagner é, fantástico, cara. O Wagner, ele tem também um projeto ele presta serviço para a Fundação Lia Maria Guiar e tem a ideia de um livro, né? Que é contando a história. Eu não sei como é que tá. Ele disse que ia lançar agora nos 150 anos, vamos ver se vai sair até. Ele sempre teve esse lado do editorial, né? Das revistas, dos livros. Cara super criativo, né? E ele é muito criativo, aprendi bastante coisa com o Wagner. A gente teve uma parceria legal durante uns 3 anos, depois eu voltei para Taubaté. Cara, só gente ruim que se você se... Só gente ruim que eu me envolvi, né? Vasco do Baden-Baden, Reinaldo Calles, Wagner. O nosso time era legal, cara. Tinha legal, o Gil, era um fotógrafo que tirava fotos pra gente de São Paulo. O Gil também, o Gil tá... Gil Renault. Gil A gente fez umas coisas legais você época, só tava cercado de gente ruim, né? Tava, porra... Mas vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Bacana. E aí, enfim, né? Aí falando aqui um pouco da história do mural aí, contando um pouco a história dos porquês aí, legal. Né? Eu tô lá em Taubaté já há algum tempo e depois da faculdade, durante a faculdade, eu já comecei a me envolver com pintura de arte, né? Pintura em mural, em parede, assim. Porque a faculdade em si, ela sempre foi muito pintada pelos alunos. Mas a minha influência de desenhar e tudo mais vem muito de antes, né? Toda a minha família é de obra, é de construção civil. O meu pai é um cara que, desde pequeno, eu vejo ele andar com a lapiseira no bolso, né? Com 14 anos de idade, ele já me arrumou uma prancheta no meu quarto, eu já estava aprendendo a desenhar com nanquim, no vegetal, desenhos de prefeitura, né, ajudando ele, já ganhando um troquinho ali, uma forma que ele encontrou de me ensinar e ao mesmo tempo de me encaminhar ali, né? Então eu também já tenho a minha lapiseirinha ali no bolso desde adolescente, isso me levou a escrever e a desenhar, né? Durante a faculdade eu me envolvi com essa coisa mais artística em si. Pintura de arte, pintura em parede, né? A Faculdade de Arquitetura em Taubaté, ela tem um programa pedagógico bem completo, assim. Então a gente estuda desde história brasileira, história da colonização, principalmente do Vale do Paraíba, porque o Vale, ele é a origem do Brasil em muitos sentidos, né?
A gente teve aqui influências do café, do ouro, enfim, a industrialização, tudo passou pelo Vale, né? Sobretudo Taubaté. Enfim, então ali eu pude ter esse contato, né, um pouco assim com a história da coisa como um todo, né? O casario antigo, as fazendas de café aqui pro fundo do vale, a gente foi visitar Ouro Preto. Então essa compreensão histórica assim que tá muito no mural é uma coisa que eu peguei tanto assim de família e tal, mas na faculdade é que eu tive esse arcabouço mais conceitual, de fundamentos assim, né? E aí eu juntei essa coisa de já desenhar desde pequeno todas as influências, né? Eu nasci vendo gente construir coisa, né? Meus tios eram caminhoneiros, o outro era carpinteiro, meu pai desenhista, o meu avô também empreiteiro. Então, o tempo todo tinha alguém construindo alguma coisa, né? Eu ia junto para ajudar e tal. E essa minha formação, acredito que ajudou muito no sentido de eu ser um artista, só que enfim, me formei em arquitetura, mas pulei para a história da arte como se fosse um requinte, não um requinte, mas de alguma forma uma evolução, um progresso. Não falar isso parece que o que eu deixei para, né, que a arquitetura é pior do que a arte. Mas eu fui mais para o sublime ali, para o subjetivo, de alguma forma, né? Dei um passo nesse sentido, para o lúdico, vamos dizer assim. E que não deixa de ser um tipo de arte que é aplicada sobre a arquitetura, né? Ela acaba sendo algo, sei lá, uma peça de acabamento, ou de decoração, ou de paisagismo. É uma interlocução com a própria arquitetura e com a cidade. E na faculdade eu também comecei a ver a ponte disso com a própria cidade, né? Com a ideia do urbano ali, de usar a cidade como um suporte para levar esse trabalho para o espaço público. Então, a minha própria pesquisa de TFG, que é o trabalho final de faculdade, ela já é uma pesquisa no sentido de pesquisar, de entender a relação da arte com a cidade e as relações do espaço público, a relação da arte como um desenvolvimento humano, né? Enfim, a minha pesquisa final é uma espécie de palco itinerante que eu desenvolvi um projeto de um caminhão-baú que se desdobra, e é um negócio super interessante que eu fiz na época, que a ideia era finalizar a faculdade e tentar fazer um desse de verdade, né? Até hoje eu estou um pouco com esse sonho, enfim, porque meu trabalho acaba precisando desse suporte móvel, né? Quando eu vou trabalhar nas cidades. Agora eu estou trabalhando, às vezes, em diversas cidades diferentes. Então a gente precisa de uma base ali. Então eu já estava discutindo isso lá atrás, né? É uma faculdade que bota um pouco isso no nosso panorama, assim. Todas as questões históricas, mas também bastante coisa conceitual, contemporânea, assim, né? Tive professores muito bons. O meu orientador é um dos professores da Faculdade de Belas Artes em São Paulo, né? Que é uma super faculdade de arte, enfim, de arquitetura, que é o Ademir. Enfim, falando um pouco da minha formação aí só, né? Sim, claro. Aí, de formado, eu venho para Campos, vamos trabalhar com o Wagner, aí eu vou abrir esse leque para mercado editorial, um pouquinho desses outros assuntos aí. A gente vai se envolver com a coisa da cidade num jornal que a gente fez que chamava Nosso Real, que não sei se vocês lembram. Eu devo ter visto aqui em Campos do Jordão. Foram 4 exemplares. Moça, né? Tinha uma moça com você na equipe de produção. Na época tinha a Josi, era eu, o Wagner, a Josi, o Carlão, a gente tinha uma equipe. Eu lembro de ter visto alguma coisa assim. Como é que era chamava? o Emílio. No acervo da secretaria. Como é que chamava? Sim. Chamava Nosso Real. Mas Nosso era um Real? jornal meio polêmico que a gente ficava criticando. Tá sem luz ali, a esquerda Dolomite, não sei o quê. Em que ano nós estamos? Nessa época aí? Puxa, 2006, 2007. Pô, eu cheguei aqui em 2001. Foram 4 edições. Então Provavelmente você lembra. Provavelmente eu lembro, porque a gente tem aí já vi o esse Tribuna, jornal, né? A gente tem o jornal Tribuna aqui, Tribuna que até é hoje... antigo pra caramba. Pois é. Né? Isso demonstra o quanto eu sou aqui na cidade. Depois eu falo e aí eu escuto, entendeu? Aí eu sou obrigado Sim. É assim mesmo. Você vê, né? A gente montou o jornal em 2001. Eu lembro que a gente tinha aqui, mandar um beijo lá pra Neuza, pra Márcio, a gente tinha o jornal Impacto, não sei que trabalhou com essa... Impacto. O Impacto, o Altitude. Sim, lembro de tudo isso aí, tinha cara. assim o Gazeta Jordanense. Gazeta Jordanense. O próprio jornal do Esquiavo lá, o Campos do Jordão e Cia. Esquiavo também. Hã? Sou amigo do Cadu até hoje. Aqui, exatamente. Então tem um monte. Tinha esse aí que vocês fizeram. O Nosso Real foram 4 edições, juntou eu, Por que não o deu Emílio, sequência? o Wagner. Primeiro porque o nosso jornal a gente tava meio que dando uma batida ali nas coisas ruins da cidade, né? A falta disso, a falta daquilo e tal. A molecada meio que cheia de hormônio ali, né? querendo contribuir. Certo. Mas foi divertido, a gente também enalteceu bastante coisa, experiência, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se lembra se nessa época do Nosso Real era o tempo de
de militância do GECA, por exemplo, que era o grupo ecológico? Não me lembro disso, cara. Creio que não. Não? Creio que não me lembro. Porque o GECA foi um grupo liderado pela Malu Donato. Malu, sim. E Walter Vasconcelos, entre outros. E que eles tinham uma ação muito, como deve ser, eu acho, inclusive, muito contundente com relação à defesa do meio ambiente. Então, de protestos, de manifestações, etc. E eu me lembro de ter visto um jornal, há muito tempo, que está no acervo da Secretaria de Cultura, que fazia ajudava o GECA, que é esse grupo ecológico, a fazer essa defesa do meio ambiente. Então, por isso que eu estou perguntando. Eu me lembro do GECA, assim. As pessoas ali que eu estava convivendo nessa época, meio à distância, era realmente o Walter Vasconcelos, que ele já tinha a AMI Campus, né? Se eu não me engano, é a AMI Campus que era dele. É um dos fundadores. Um dos projetos ali, o Alexandre Gonçalves, que era secretário do Meio Ambiente. Grande cara. E a gente estava sempre numa interlocução com esse pessoal, que era quem estava ativo ali na cidade, falando, brigando por coisas, né, tentando... É a época que chegou aqui em Campos aquela agência de sustentabilidade. Eles contrataram uma agência de desenvolvimento sustentável. Foi onde eu conheci o Reinaldo. E a gente até meio que... Eu e o Reinaldo que fizemos o projeto do mercado municipal, essa cobertura. Polêmico. É um projeto do Reinaldo, que foi adaptado depois. Na época a gente estava se envolvendo com essas questões. É uma grande mágoa do Reinaldo. É verdade. Ele viveu triste com isso daí. Vive. Porque ele tinha feito um projeto muito mais desenhado, muito mais interessante. Sim. Eu lembro e aí disso. acabaram executando isso de uma forma meio arbitrária. E assim. sem consultá-lo, sem dar o devido crédito. Foi muito desagradável. É verdade. Com ele. Mas, enfim. E aí, enfim, seguindo aí, né, essa ideia de discutir arte pública é uma pesquisa minha bastante antiga, né? Desde a faculdade, desde 99, quando eu entrei, que eu comecei a me envolver com as disciplinas. E lá a gente estuda planejamento urbano, história da arte, né? Desenho, projeto, uma série de questões. E essa relação com a cidade, para mim, foi bastante mais, enfim, predominou um pouco na minha cabeça, assim. Eu termino a faculdade começando essas pesquisas, né? Na época, estava tendo um grupo em São Paulo, com um cara chamado Nelson Brissac. E em São Paulo, eles desenvolveram uns projetos chamados Arte Cidade. Não sei se vocês lembram disso. Não. 97, 2001, foram 3 ou 4 Talvez edições. O Sérgio tem alguma referência. Não. E foi uma das coisas mais interessantes, assim. O Brissac estava discutindo essa virada do ano, do milênio, né? E como produzir arte perceptível em grandes cidades, num ambiente caótico e completamente, né, complicado de acessar as pessoas. Então, a Arte Cidade começou a reunir artistas de mega porte, assim, né, de grande porte, e pegar espaços degradados da cidade, de cunho histórico, assim, simbólico, e produzir intervenções muito interessantes, assim, né? O Guto Lacais produziu uma intervenção onde é o Shopping Light hoje em dia, ali no... Na Marginal? No Vale do Agabaú ali, sabe? O Shopping Light? O Shopping Light é não, desculpa, tô confundindo com o Shopping D, que nem existem mais, porque o Shopping D é ali próximo ali do Canindé, na Marginal Tietê. Exatamente, na Marginal. Sim, o Light, ele é ali no Vale do Anhangabaú, próximo ao viaduto do Chá, da Santa Ifigênia ali. E ele produziu um periscópio do tamanho do prédio, assim, a intervenção que ele produziu. Então, as pessoas que passavam na rua, ele pegou uns andaimes, colocou os andaimes beirando a fachada, fechou com madeirite, e embaixo ele mandou fazer um mega espelho na diagonal e um outro lá em cima. Ele fez um periscópio de uns 6, 7 andares. Então, as pessoas passando na rua podiam ver pessoas lá dentro do último andar do prédio. Eram intervenções dessa natureza. Bem de louco, mega porte, assim. Inovadoras e provocativas. Provocativas, inovadoras, né? Botando os artistas para intervir em escala urbana, vamos dizer assim, né? Sim. E isso para mim foi uma coisa muito, sabe, mexeu demais comigo. Eu falei, nossa, que coisa interessante, né, cara? E aí... Mas até então, ali naquele momento, você não estava trabalhando ainda... Eu já pinto parede na faculdade desde que eu entrei, né? Porque a faculdade, quando eu entrei, já era toda pintada. E lá a gente podia pintar. Até hoje, o aluno pode se manifestar pelas paredes, pintar, bagunçar tudo. Depois a gente vai lá e renova tudo de novo, né? Quando perde um pouco o controle ali, o pessoal vai lá, o pessoal mesmo pinta de branco, faz de novo e tal. Então sempre teve esse ambiente, né? E aí esse ambiente me levou a experimentar esse tipo de brincadeira, né? De pintar em parede. Um belo momento, acho que lá para o 3º ano, a reitoria ia fazer um evento de sabe, proficiência profissional, coisa do tipo assim, e mandou pintar a faculdade toda de branco numas férias. Quando a gente voltou, a faculdade estava toda branca. Aí foi aquele choque, né?
A gente foi embora com ela toda do nosso jeito, voltou branca. Eu fui o primeiro a pegar um projetor lá na secretaria. Me presta um projetor, por favor, sem falar para que era, né? Aí fui na biblioteca, peguei uma imagem de um Jeca Tatu do Belmonte, que é um artista famoso, e fui lá e projetei no tijolão histórico lá, meio que de madrugada, a gente podia dormir na faculdade, na época, tudo, e desenhei de carvão na parede, como um protesto da faculdade estar branca. Né? Meio que fiz uma primeira pintura de novo. Isso criou meio que um conflito lá. Pô, acabamos de pintar a faculdade de branco, o reitor ficou puto, né? Só que daí eu encabecei... Pra variar, né? Tinha que ficar. Né? Foi um picho que eu fiz, né? Um picho do bem. O cara volta, os alunos voltam. Pô, tudo pintando de branco lá e vai lá o cara. Eu fui lá, cara, falei, não. Feliz não é possível, ele não ficou, cara. né, mano? Ele apagou cada pintura legal, cara. Tinha um Jimi Hendrix feito com mão, assim. Pô, legal. Todo legal. impressionista. Você escolheu o Jeca Tatu? Por conta desse contexto do Jeca em Taubaté, né? Que é do Monteiro. E o Jeca pro Monteiro é aquele ser tacanho que ficou na história ali, né? Que perdeu ainda que depois ele tenha voltado de, não é nada disso, agora eu já entendi e tal. Exato. Mas a figura do Jeca Tatu num contexto como esse, de provocação, de contestar o poder estabelecido, acho que você foi muito feliz na escolha do Jeca Tatu. Pois é, cara. E foi iniciativa sua? Você fez sozinho? Fiz sozinho, cara. Você teve uma galera junto? Não, esse ali. Primeiro foi sozinho. Não, iniciativa eu comprei própria. uma briga com o reitor. Não é nada demais, mas olhando hoje em dia, né? Ah, sim. Não é nada de polícia, nada. Mas na época, enfim, eu tinha lá 18, 19 anos e eles pintaram a faculdade por uma ordem do reitor, né? Então... Sérgio, ele fez o que se espera de um garoto de 18, 19. Claro, meu. Manifestação. Eu vejo essa meninada hoje, principalmente na época da campanha, o Sérgio falou da campanha agora há pouco, mas eu vejo essa meninada sem vontade nenhuma de mudar absolutamente nada. Pois é, e preocupada em manter um status quo que ela não tem. O status quo dos outros e não deles. Quando você tem essa idade, se você não usa se você não aprende a contestar e a questionar o poder estabelecido por meio das tuas palavras e atitudes, você perdeu a sua juventude. Eu também acho, cara. É a idade. E outra coisa, quando você vai ficando velho, você quer voltar. Você começa a perceber, né? Claro. Quão isso é valioso. Você se adapta, porque o sistema te obriga a se adaptar, senão você não sobrevive. Mas aí, a partir de um determinado momento, essa provocação volta. Meio que a ficha cai de novo. E aí você já tem todo o arcabouço que você criou ao longo de todo esse período. É muito legal. Mas essa idade que você fez essa ação deve ter feito outras. E como a idade da contestação. E como é que o mundo universitário enxergou isso? Então, daí os alunos adoraram, porque acho que se ninguém fizesse o primeiro, a faculdade teria ficado branca mais tempo. Mas afinal, pintou de branco por quê? Qual que era? Eles iam fazer o quê lá? Eles tinham que fazer um evento da Unital. Sim. E aí eles pintaram de branco para poder fazer esse evento durante as férias. E vocês tinham deixado lá, no caso, o prédio com a cara de vocês, a história com as desse departamento é tal. muito legal, porque assim, a faculdade de arquitetura era em outro lugar. E Taubaté tem muitos prédios abandonados, né? A CTI CTI ela foi fundada em 1890, ela foi, né, se desenvolveu a partir de 1900 pelo Félix Guizar, como uma fábrica, como uma das primeiras indústrias do Brasil, inclusive. Ali. Aquilo ali é meio que um berço da industrialização no Brasil. O Félix Guizar ele vai para Manchester, ele traz uma fábrica de segunda linha de lá, tijolos, telhas, estruturas metálicas, ele importa isso para o Brasil, para Taubaté. Ele monta uma pequena usina elétrica lá em Redenção da Serra, que está lá até hoje, onde tem a represa que até alagou uma parte antiga da cidade e tal, para poder fornecer energia para Taubaté. Então o cara foi um visionário, assim, um revolucionário nesse sentido. E produziu bairros operários e escolas, e ele deu todo um suporte para os operários e tal. E essa fábrica ela foi uma das principais fábricas, né? Até a década de 60, 70. Depois ela caiu no ostracismo e ficou abandonado esses galpões. Então, os arquitetos que já estudavam lá num outro departamento, um belo momento decidiram que eles iam ocupar esse prédio. Então, esse prédio já foi uma ocupação na marra. Juntou bem antes de mim, né? 10, 15 anos antes de mim. Então, o pessoal saiu um belo dia, organizou essa ação. Belo dia, todo mundo saiu em passeata, né? E invadiram o prédio e começaram e transferiram por vontade dos alunos a faculdade
para esse departamento. Que bacana. Tudo meio ainda jogadão, meio abandonado, meio empoeirado, zoado, cheio de tranqueira da época da fábrica e tal. E obrigaram a Unital a começar um trâmite de uma negociação ali para poder adquirir o prédio e tal, né? Que estava lá abandonado e tal. E a faculdade passou a ser ali dessa forma. Então, e a arquitetura a gente discute muito isso, né? A construção do espaço, a apropriação do espaço, né? Porque o espaço, se ele não for apropriado por alguém, ele vai ser apropriado por alguém. Alguém vai ser apropriado do espaço, né? De uma maneira ruim ou de uma maneira boa. O espaço que não é apropriado de uma maneira boa, ele é apropriado de uma maneira ruim, naturalmente. Então, ou seja, ele é apropriado. Ele vai ser se é ruim... Não é verdade? Sim. Você deixou abandonado, daqui a pouco alguém entra, daqui a pouco alguém quebra e tal, e por aí vai, né? E começa a ocupar ali de uma forma indevida. E lá tem muito galpão abandonado e tal. Então essa é a história da própria faculdade. Então os alunos tinham esse senso de pertencimento ali muito forte, né? Para você ver como o aluno de arquitetura dessa época era engajado, né? Era quase que um estudo na prática ali. Ou seja, aquilo que eu estou vendo aqui no livro, eu estou fazendo aqui na prática, né? E isso para mim sempre foi muito interessante. Então, quando eu cheguei, a faculdade tinha uma espécie de museu de toda essa história. Tinha desenhos de toda a natureza lá. Antigos, desenhos de 10, 15 anos lá. Foi a primeira vez que a Unital, depois de décadas, mandou pintar de branco a faculdade toda. Então aquilo foi um choque para todo mundo, enfim, não é? Hoje em dia a gente olha para trás e fala, pô, mas se for parar para pensar, é uma ruptura ali, né? E aí eu fui o primeiro a fazer um desenho de novo lá, que é o tal do Jeca, né? Foi muito... Ali você foi bem, tenho que admitir. E aí, cara, tipo, pegaram muito mal comigo. Aí veio os professores brigar, chefe de departamento, foi parar no ouvido do reitor, e né? que final teve isso? Final feliz? Final é que eu expliquei para os caras que eu falei, não, a gente não concorda com isso que foi feito, a gente quer fazer de novo. Sim. Só que agora de um jeito ordenado, né? Ninguém aqui é porra louca no sentido de vamos fazer qualquer coisa, né? Mas aí eu comecei a encabeçar um pouco essa curadoria. Do tipo, então deixa comigo que eu vou começar a criar concurso nas salas e criar um projeto de expografia, uma curadoria ali. Eu tinha uns 20 anos nessa época. Vamos dar um break aqui. Eu quero mandar um abraço lá pro nosso pessoal do Hotel Savoy Excelência, também do Que Nem da Vó, como vocês estão vendo aqui na tela, da Mariana, também o DF Studio, né, do nosso querido Douglas Fagundes. Eu queria que você desse uma... Douglas é fantástico aqui, faz parte da equipe aqui. Eu queria que você desse uma pausa, mas fica aí, registre isso para a gente pegar uma sequência. Mas só para a gente ter um gancho um pouquinho, e aí, Gui, eu vou pedir para você colocar na tela novamente a questão da imagem, isso, aqui. E aí nós voltamos aí um pouco à história. Aqui, ó, como é que rolou isso aqui? Fugida braba aí, né? Porra, foi lá pra logo... Ainda bem que, tribuneiros e tribuneiros, ainda bem que isso aqui é um podcast. Verdade. Que a gente pode tudo, cara. Então, como é que foi isso aqui? Só para sintonizar, para o tribuneiro e a tribuneira não ficar muito perdido. Vamos dar um salto então. Aqui, Vamos lá. caso, mais ou menos no meio do ano, agora eu não me lembro exatamente quando que foi lançado o edital. Eu já estava querendo me aproximar de campus para fazer algum trabalho aqui, porque eu não tinha nada na rua aqui, né? Eu tenho coisas em outras cidades e tal, e, pô, na minha cidade eu não tenho. E aí eu ando desenvolvendo já faz um tempo esses murais que eu chamo de murais postais, que tratam um pouco desse muralismo mais cultural, mais histórico, que fala das coisas da cidade e tal, de exemplares, né? De arquitetura, de paisagem e tal. E pensei, poxa, quando eu for fazer alguma coisa lá, vai ser alguma coisa nesse cunho. Vai ser não um trabalho meu na rua, mas um trabalho sobre, né? Não um trabalho meu em campus, mas um trabalho sobre campus. E apareceu esse edital. E uma dessas outras coisas que eu ando tentando enveredar na minha carreira é participar de editais, né? Dessas leis de incentivo e tal. O artista no Brasil, ele acaba, às vezes, prestando serviço para empresas, coisas mais comerciais e tal. Mas o legal para a gente é trabalhar, como você colocou aquela hora, né? Com um valor um pouco maior, obras mais autorais. É mais significativo isso, né? Tem mais valor e tal. Sim. E aí apareceu o edital, eu falei, puxa, eu vou participar. A Carol, né, que é a minha namorada, estava comigo me dando uma força num certo suporte fora as coisas artísticas, né? Porque o artista pinta, compra, contrata, né? Enfim, a gente faz tudo. Negocia, paga, busca, traz, entrega. E aí, como a gente estava nessa parceria, eu falei, dá uma olhada no escopo, vê se que dá para fazer, se a gente tem chance de
de trabalhar e tal, e de repente vamos submeter um projeto aí, vamos ver o que acontece. E aí, nesse meio tempo, na busca de espaços e tal, aparece o Paulilo, né, do Sempre Café, e indica o muro. Tem esse murão da Pernambucana parado aqui há quanto tempo, né? Aí eu falei, poxa vida, vou criar um projeto pro edital naquele muro lá e depois a gente corre atrás de autorização, ver o que acontece, né? E aí, peguei e desenvolvi o desenho, esse desenho eu desenvolvo da seguinte forma, né? Eu pego um monte de imagem, um monte de foto, eu desenho sobre elas num papel vegetal, à moda antiga mesmo ali, numa mesa de luz e tal. Depois eu escaneio isso. Agora eu tenho um iPad que eu faço isso direto no iPad, né? Na época eu fiz tudo no vegetal mesmo, à moda antiga. Eu escaneio tudo isso, jogo no computador e começo uma composição, né? Como eu tenho bastante noção de perspectiva, de composição por causa da minha trajetória toda, cheguei nessa composição aí, tentando representar o turismo, a história da cidade, né, os principais fundadores ali, as questões mais... o centro comercial, que é a Bernécia, pontos turísticos, as futuras gerações, a natureza, né, os parques, Pico do Itapeva e tal. E compondo com essas séries, essa quantidade de imagens, cheguei nessa composição linear aí, que era para ser até um pouco mais comprida. No final, a gente acabou arrematando nesse centro da parede aí. Então, esse foi o processo do nascimento da ideia, né? Só que eu submeti a arte ao edital e acabei sendo contemplado. Pô, e aí a gente acabou entrando... E aí vocês pediram, mas tinha que pedir autorização aí? Não, essa autorização levou 8 meses. Levou um monte de tempo. Altamente. Mas assim, são grandes organizações, elas são burocráticas. Envia o pedido para tal lugar. Uma coisa que me chama a atenção nesse trabalho é a questão da abordagem histórica, quando ele mostra... É que não dá... Não sei se o Gui consegue mostrar. O Gui está aproximando mais aí, né, pra gente. Lá do canto, para poder... lá do lado direito, lá da ponta da primeira bicicleta, que você vê, ele começa... Ele vai começar com a prática do ciclismo. Ah, legal. Bom, o que eu quero chamar a atenção é o aspecto histórico que ele traz para a obra, que é uma obra que celebra os 150 anos da cidade. E aí ele começa lá com os puris. Exatamente. A primeira composição, né, dos povos originários. Na sequência, ele já vem com o Mateus da Costa Pinto e a Vila de São Mateus do Imbiri. Ele passa automaticamente para a inauguração do elemento da Estrada de Ferro e do ciclo da tuberculose. Depois ele já começa com o Palácio Boa Vista, que é o marco da cidade. Ele vem para o turismo. Fantástico. Né? E aí até ele acabar no turismo. Agora o que eu quero chamar... Aí ele vem ali com o Boulevard Geneve. Sim. Os pinhões aqui embaixo, que tem a moto aqui que não dá para... Os pinhões é um elemento importante, né? Você tem ali Araucária em toda a obra. Araucária é o grande ícone da cidade, né? Uma peça do Museu Felícia Lerner. Ele começa com a bicicleta e ele termina com a bicicleta. Isso traz uma mensagem de sustentabilidade e de conexão do homem com o meio, que foi uma grande sacada. Eu estou falando tudo isso para você porque hoje eu tive que explicar tudo isso. Eu estou achando que o Benilson, ele estava contigo nessa... Não estava. Olha... Eu falei super pouco com ele, né? Porque sim, eu te conheci quando eu vim para cá, né? A gente lançou o edital. Foi você, é isso que eu ia te perguntar. Esse edital ele foi lançado pela sua secretaria? Foi. Ah, tá. Você tinha essa ideia mesmo de chamar os artistas para... vários artistas para isso? Eu digo assim, você tinha esse pensamento dessa criação? O edital era para isso? Olha, quando a gente conversa... Para essa finalidade? Sempre que muda o ano, e aí eu preciso me alongar um pouco. Sempre que muda o ano, a gente conversa com os vereadores para saber qual destinação eles vão dar para as emendas impositivas que cada um tem. E, pelo menos na última gestão, muitos dedicaram muitos recursos para eventos de natureza gospel. Eventos evangélicos. Nada contra, eu sou metodista. Mas, assim, é uma proporção muito desigual. Sim. Em ano de eleição, a gente recebeu quase 100 mil reais de emenda impositiva só para evento gospel. Por que será? E a gente sentia a necessidade de privilegiar um trabalho como esse, de arte visual, de grafite, seja lá o que for. Quando nós conversamos com os vereadores, a gente, né, vai lá, tenta buscar uma coisa ou outra. E o vereador Luizão, falecido vereador Luiz Alberto de Oliveira, eu me lembro que ele falou assim, coincidentemente eu tive aqui
um pessoal querendo recurso para o grafite. Falei, tá bom, então destine uma verba para o grafite. E ele destinou R$10 mil. Só que assim, algumas pessoas acham que você vai pegar R$10 mil, vai dar. Então, quando o Felipe submeteu o projeto dele, que foi o melhor, né, a gente sofreu. Foi difícil, porque era um momento que o Luizão estava morrendo, eu estava saindo da secretaria para me candidatar a vereador e, quer dizer, a gente tinha um edital na mão. E a Pernambucana, 8 meses para liberar o documento. Nós tínhamos, Felipe, tinha uma autorização, mas era uma autorização não oficial. Ele tinha uma mensagem de WhatsApp, falou, não, tudo bem, nós vamos correr com isso. Só que ele não tinha. Então, o Felipe, além dele ter a melhor imagem, a melhor mensagem para o que a secretaria queria, que era os 50 anos, ele, dos 4 proponentes, ele foi o único que apresentou toda a documentação necessária, porque os outros, assim, um não tinha autorização, o outro não tinha o projeto, o outro falou assim, não, mas eu sou artista, na hora que eu vou saber o que eu vou fazer. Não dá, você não consegue pensar um edital dessa um edital público, né? Nessa magnitude, né, meu? Nesse aí, contexto foram todo. Acontecendo. Sério, e depois tanto que eu voltei para a secretaria no dia 8 de outubro e no dia 9 começou o trabalho. Então, foi uma experiência nova para a secretaria também, que se especializou ao longo dos últimos anos em trabalhar com editais, que é assim que se trabalha, e foi um momento de grande afirmação da política pública de cultura da prefeitura, que a gente não tinha, né, Felipe? Na tua época não tinha esse negócio. Agora nunca tinha ouvido falar de algum incentivo, né, aqui em Campos. Sábado agora começa o edital da da Aldir Blanc II, da Política Nacional, que são 388 mil. Tanto a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc, os PROACs, a própria Rouanet, né? Antigamente era a Lei Sarney, né? Eu tenho toda uma pesquisa da evolução das políticas de incentivos públicos de incentivo. Bacana, valoriza o artista, né, meu? O pulo do gato aqui foi aprender, a secretaria aprendeu a ir buscar. A formatar, né? Exatamente. E aí saiu esse resultado maravilhoso que realmente dá vida para a Benesce. É importante da parceria das lojas. E uma marca significativa aí, né? Desses 150 anos que você disse. Foi bem legal. Muito e assim, bacana. no local, ele falou de arte pública, no local público onde as pessoas passam, onde as pessoas vão tirar fotografia. No centro no epicentro da Bernécia. No centro, que eu gosto de chamar do centro histórico de Abernéssia, e eu espero que seja um dos pontos mais instagramáveis da cidade. Visitados não só na nossa roda gigante, mas também. Mas aqui também. Eu acho que é o caso da gente levar as escolas, os idosos, as associações. E todo esse lado explicativo que você deu agora, justamente para porque as crianças elas entendam, possam ter referências. E mais do que isso, você acaba sendo um exemplo, né? Vai que você tem aí a garotada aí que está querendo. Vale ressaltar que o momento é muito não quero. Sim. Só ressaltar que o momento da arte visual pública na cidade é muito positivo. Que a gente acaba de ver o professor Paulo Albuquerque fazendo um trabalho muito parecido ali no muro da Escola Monsenhor José Vita. Né? Acho que vocês já viram. Muito legal. E o Felipe volta a Campos do Jordão a partir da semana que vem, que é o outro projeto que ele vai falar. A gente vai desenvolver um projeto de oficinas culturais ali no Instituto Federal, né? Legal. Que me chamaram. Durante 4 dias eu vou estar falando para o pessoal sobre street art, grafite, movimento hip hop. Isso aqui vamos colocar tecnicamente, é um grafite? Tecnicamente, se a gente for querer comprar briga aqui... Vamos comprar briga? Não, brincadeira. Tô brincando, né? O conceito de grafite no Brasil, ele é aquilo que é... Hoje em dia, o conceito de grafite ele já tá mais pop, vamos dizer assim, né? Mas se você for conversar com um grafiteiro raiz, ele vai dizer para você que grafite é aquilo que é feito sem autorização, né? Fora do Brasil, e agora eu tô falando de fundamentos mesmo da história da coisa. Fora do Brasil, não tem essa diferença entre picho e grafite. Né? Lá fora, eles chamam de escritores de rua. Escritores de rua. Né? O pichador ele é um escritor de rua, o grafiteiro também. Grafite vem da palavra grafia. Né? As primeiras manifestações de pichação e grafite vêm, por exemplo, em Pompeia antiga. Enfim, depois que foram resgatar como chama? Fazer arqueologia em Pompeia depois do Vesúvio, que explodiu, começaram a achar pichação, né? Os romanos pichavam contra outros grupos, monges pichavam os mosteiros de outros monges. A pichação é esse conceito de eu estar criticando alguma coisa na parede do outro. Né? No Brasil, o grafite ele nasce muito... Aí essa história do grafite ela começa mais em Nova York,
Tem relações com o movimento punk, os stencils, sempre foi uma coisa de revolta, de resistência, vamos dizer assim. De rebeldia. Essencialmente urbana. Essencialmente urbana. É uma arte que, né, enfim, usa a cidade como uma como um veículo ali de mídia, né? Como um suporte que a gente chama. Mas normalmente o cara que está pichando ou grafitando lá fora, se ele pedir autorização, é street art, arte de rua, muralismo. Se ele não pedir, é grafite, né? Então aqui, para a raiz da coisa, se você pichar ou grafitar sem autorização, é um grafite, né? Só que aos poucos o grafite foi entrando na mídia, os grafiteiros foram entrando nas galerias, a coisa foi ganhando visibilidade, saindo ali foi ficando pop, eixo, né? Em contrapartida, os artistas plásticos foram saindo dos seus ateliês e foram indo para a rua, que é o veículo mais visível ali, né? Um grafiteiro, um artista de rua, ele não contrata um outdoor para divulgar o seu trabalho, ele vai lá e faz o trabalho, né? O grafite na rua ele é o próprio outdoor. Então, quando eu trabalho num trabalho desse, isso aqui é a arte que eu fiz e a minha propaganda, é tudo misturado, né? A sua personalidade, sua identidade, tudo tá ali. Acaba, né? Que é a própria propaganda, mas ao mesmo tempo é a arte, ao mesmo tempo é a proposta e por aí vai, né? Só explicando um pouquinho. Então lá fora a gente não tem muito essa distinção, né? Com autorização é street art, muralismo, coisa do tipo. Sem autorização é grafite, né? No Brasil que o grafite começou a ganhar um pouco o preconceito foi caindo e a gente começou a diferenciar. Grafite é a coisa bonita, o desenho colorido feito em spray, e a pichação é o que? A polêmica, ninguém gosta. E ainda tem esse lance aí, esse preconceito com relação a essa arte urbana? Porque eu vejo, eu sou de São Paulo e eu vejo lá vários também edifícios, assim, que, é muito bacana de ver, muita arte envolvida ali, né? Sem dúvida. E também aqui no Vale do Paraíba também, se bem que tem algumas prefeituras aí que estão meio... Estão nessa discussão com relação às artes. Existe ainda esse preconceito tal? Como é que é isso aí? Você já sofreu na pele isso aí? O grafite está perdendo aos poucos esse preconceito, cada vez mais aceito. Está virando uma arte. Já falando do grafite como as pessoas entendem, né? Tem gente que vai falar assim, se não tem spray não é grafite. E tem outro que vai falar assim, se não tem autorização, não é grafite. Tipo politicamente correto. Se tem autorização, é o politicamente correto. Né? A gente teve alguns casos aqui dos teus parceiros, dos teus colegas, vamos chamar assim, que realmente a gente teve problema, porque eles faziam esses registros em áreas privadas e não tinham autorização do proprietário e tal. Então, não pode. Isso é vandalismo. Desculpe, não sei, você pode dizer. Mas se você usa um espaço que não é público, que não lhe pertence, sem autorização do proprietário para fazer qualquer tipo de intervenção, você se torna uma invasão? Você está cometendo uma ilegalidade. Ou não? Do ponto de vista jurídico, a pichação ou a coisa feita sem autorização, ela é até um crime ambiental. Agora mudou. Mas tinha sido encaixado... penalmente como crime ambiental, onde você pode ter sanções de 6 meses de prisão, a 1 ano e multa e tal. Se o objeto é tombado, pior ainda. Essa pena... nossa, você está... exato, de fato. Patrimônio público. De fato, espaço cultural, fazer alguma coisa do lado externo. Eu poderia chegar além do que o Benício está falando. Isso aí, sem uma autorização, caracteriza uma espécie de pichação do local? Eu estava falando do conceito, como que os gringos entendem, como que a coisa se desenvolveu no Brasil, né? Mas sim, com certeza, sem autorização, qualquer coisa é pichação, vamos dizer assim. Mas falando isso, desculpa, porque para quem está assistindo a gente, como o Sérgio diz, os tribuneiros e tribuneiras acham lindo, isso vai inspirar muita gente. Inspira. Mas a gente tem que ter um papel de informação. Exatamente, também, né? a gente tem que... crianças, não façam isso sem autorização, entendeu? Nós temos o professor aqui, nosso arquiteto, você dá aula na faculdade, né? Sim, também. Sim. Crianças não façam isso sem autorização. Inclusive porque para fazer essa composição, o Felipe e a equipe dele, porque não foi só ele. Você tem uma equipe e tal. A gente precisou de uma série de intervenções. A gente precisou fechar esse espaço ali para não pegar tinta nas motos. A gente precisou, a Guarda Municipal precisou acompanhar. Porque é o seguinte, teve gente que ligou na Secretaria de Cultura para dizer que tinha gente pichando o muro. Olha, então, é o que eu estava te falando, né? Que você perguntou. Ainda hoje nem todo mundo compreende esse tipo de atividade. Sabe por quê? Fica caracterizado, se você for lá, por exemplo, você pegar a Dutra, você tem aqueles
você vai chegando ali próximo de Guarulhos, tem aqueles pontilhões assim, então, e você vê tudo meio que pichado, aquela coisa assim, pô, o aspecto negativo para o local, né? Mas aqui a gente sabe que é uma arte e tal, mas também ela foi muito... Primeiro que passou por edital, né, autorização do secretário. Quem escolheu foi o Conselho de Cultura. Conselho de Cultura, né? A aprovação. A Secretaria da Justiça analisa o edital, vê se está juridicamente. A autorização de estabelecimento comercial, né? Falando ainda de preconceito, o Sérgio tem uma pergunta ótima que ele fez agora há pouco sobre qualquer tipo de abordagem ou constrangimento que você tenha sofrido durante as suas atividades. Mas eu quero te dizer uma outra coisa. A postagem que a prefeitura fez no Instagram dessa ação, que foi aquela que a gente fez aquele dia, gerou uma série de comentários elogiosos. Foi muito legal, você deve ter acompanhado. Sim. Entretanto, teve um comentário que me chamou a atenção, que foi o seguinte: não tem nada a ver com Campos do Jordão. A arquitetura da Isso cidade, aqui não é Rio de Janeiro. Sim, sim. Eu não entendi esse comentário. Também não. Isso é preconceito ou é ignorância? Olha, eu acho que é opinião. Talvez nem uma coisa nem a outra. Né? Enfim, eu acho que é uma questão de gosto. Eu falo de pichação e de grafite como um estudioso da área, né? Eu entendo todo o contexto histórico sem julgamento de valores. No caso das pessoas, tem que ver como é que ela enxerga também o Rio de Janeiro. Eu falo ignorância do ponto pejorativo. Sem dúvida. Sim. De não entender. Não, e também, e como... Bom, a pessoa ela deve conhecer o Rio de Janeiro. Esse é um ponto. Mas aí que eu não entendi, porque... Então, aí eu fico tentando... Eu fico tentando imaginar esse contraponto. Assim, o que ela viu, o que essa pessoa viu no Rio de Janeiro. Exato, eu não entendi a referência. De forma negativa, de forma positiva, porque também a gente não sabe, né? Não, foi de forma negativa, porque ela deixou bem claro e depois ela comparou ao Rio de Janeiro. Então, né? Mas eu não entendi a referência nenhuma, assim. Mas enfim, são expressões. Ficou uma coisa meio vaga ali. É válido também, né? Toda opinião aqui é válida, a gente é muito favorável a essas questões, né? Não vai. São opiniões, né? São opiniões, né? É uma atividade. Quanto tempo? Depois, voltando nisso, eu quero saber se você já foi enquadrado aí nesses negócios. Nós vamos voltar eu já fui. Mas antes disso aí, eu queria ver. Quanto tempo aí? O Benilson falou de equipe. Aqui. Quantos profissionais aqui? Aqui trabalhou eu, o Reginaldo BK, que é um artista amigo meu em Taubaté, e a Carol, que fez o acompanhamento, deu uma assistência pra gente de acompanhar com vídeo, captação, montar um lanche, buscar não sei o que faltou. Fez toda uma produção. Operacionalização. Paulino ali, né? não deu um apoio para vocês? Paulino também não resolveu criar também aqui. Paulino é bom nisso aí, viu, bicho? Né? O Paulino é do marketing Paulino também, né? É do marketing, pô. Então, a gente usou o café dele para usar o banheiro, para tomar uma água. Deu um suporte ali. Sim. Quanto montar tempo? O computador. Quanto tempo aí? A gente trabalhou aí de quarta a segunda-feira. De quarta a segunda-feira. Já tinha ideia ali? Você já tinha feito uma espécie de prospecto ali? Exato. Né? Eu já tenho o projeto, na hora de executar, para mim é mais tranquilo, né? E aí, depois nós vamos em outras questões, mas, pô, já foi enquadrado? Aí já enquadraram vocês? Cara, aí quando eu comecei a entrar achando que vocês estavam pichando aí o patrimônio público? Não, a gente tava pichando mesmo. Aí que tá, né? Aonde foi? Conta aí essa história aí, meu. A minha visão da pichação hoje em dia é assim, né? Normalmente, se vocês começarem a perceber, tem a pichação do muro limpinho do seu João, que acabou de pintar, tudo bonitinho, que cuida da casa. Mas grande parte da pichação ela vai estar sobre lugares já degradados e abandonados. Né? Se você começar se você sai por aí e começa a perceber, né? Muito do que está pichado por aí já é uma espécie do tipo, esse lugar já está abandonado aqui faz tempo, esse lugar já está degradado faz tempo, e aí o pichador o cara que quer se manifestar, ele vai entrar ali, ele vai aproveitar essa situação. É, né? A questão que a gente pontua sempre aqui, é a percepção de falta de pertencimento àquilo, né? A cidade. Você vê que está degradado, então isso parece um chamariz para que, na forma como você está dizendo, eu entendo assim. Pô, já está ferrado ali o negócio, então, quer dizer, é meio convidativo. E não só o negócio, talvez. Mas a própria situação do cara, né? Que já é, de alguma forma, alguém que não participa muito da sociedade, da maneira como a sociedade promete na Constituição, vamos dizer assim, né? Sim. Então, de alguma forma, você ele tenta expressar aquilo. Eu acho que sim. Talvez você como profissional da área, um artista plástico, um artista aí visual, arquiteto, professor universitário, você entende que, por exemplo, tem um espaço que está abandonado lá, um prédio, enfim, 2, 3 andares ali,
Você acha também que o camarada, ele vai lá, aquele ato de talvez pichar aquilo que já está degradado, seria um pedido de socorro? Ou, digo mais, seria um pedido para que as autoridades se atentassem àquilo? Eu estou tentando aqui dar uma aliviada um pouquinho nesse sentido, para que também tem muitos caras que eu respeito todos ali. Eu, particularmente, eu não gosto da pichação, eu não gosto do modo. Eu particularmente, é particular, opinião minha. Mas, assim, você acha que aquilo também é um pedido de socorro? É um modo... Assim como você encontrou o espaço lá, a faculdade, tudo pintado de branco ali. Porra, caramba! E você ali foi num ato de se expressar, né? Isso também ocorre, muitas vezes, talvez outras não, talvez é só em muitos casos, aí bagunça, tal, os caras estão a fim de ferrar tudo, mas também tem isso, esse pedido, olha as autoridades, vem o espaço. Eu acho que não é nem a questão do espaço em si, né? Mas com certeza tem essa relação de alguém que quer se expressar, né? Legal. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, enfim, se expressar é uma natureza humana, né? Há 30 mil anos atrás, a Serra da Capivara, como você comentou, se você para num telefonema ali, falando com alguém, a hora que você vê, você está fazendo o quê, né? Você está rabiscando. Enfim, essa é uma natureza, né? Se expressar e registrar determinadas marcas e mensagens é uma natureza. Desde a época dos Neandertais, assim, que os caras estão, né? Todo um processo ali, e ali ali era tido como uma comunicação. Mas ainda é, né? Se a gente para discutir, agora a gente está falando entrando um pouquinho dessa história da pichação, que é realmente muito polêmica. Se a gente para entender o ambiente onde ela nasce, né, de repente existe um ambiente que propicia isso, né, que pede um pouco esse tipo de manifestação. Olha, né? que show aqui. Mas aí acaba entrando num campo meio polêmico aí, né, enfim. Onde é que é isso, Felipe? Isso aqui é no meu ateliê lá em Taubaté. Cara, no meu que top, hein, seu ateliê. Que bacana, hein, meu. Eu alugava uma casa, agora eu estou num outro, mas eu tinha alugava uma casa com os amigos, depois eu acabei ficando nela sozinho. E essa sala principal que eu transformei no meu ateliê. E o período que eu estava pintando algumas telas grandes, comecei a pintar essas telas grandes aí alguns anos atrás. E essas telas são vendidas, né? Claro. São vendidas. É uma produção minha com expressões humanas, com expressões de sonho e tal. Isso aqui é um molde feito em máquina laser, um molde de 4x4. Eu estava fazendo uns murais com moldes e tal na época. Então, o ateliê, essa casa foi onde eu me desenvolvi. Grande parte da minha atuação assim, técnica, de experimentação e tal, foi nessa casa. Tem um quintal no fundo que eu podia jogar tinta para tudo quanto é lado, pintava as paredes para experimentar. Então, era o meu QG aí. E aí eu desenvolvi bastante, porque um artista ele precisa de espaço para né? Essa história, né, de espaço para se manifestar, material para gastar, para testar, para praticar, né? Enfim, essa casa me ajudou nesse sentido. E as suas obras também, tem uma coisa legal, Benilson, também aqui que a gente... Porque aqui, tribuneiros, vocês pensam que não, mas a gente dá uma estudadinha no convidado, né? Para saber a vida do cara. Isso é um mural. Aqui também, e aonde que é? Isso é um mural que foi o fruto da polêmica que vocês comentaram lá. É lá em Taubaté também, é na frente do prédio da Receita Federal. Tem uma pequena pracinha ali. Eu havia feito um outro trabalho aí, que foi o meu primeiro trabalho na rua, em 2014, 10 anos atrás. Eu pedi permissão para a dona da casa e fiz. A dona da casa era divisa com a pracinha, né? A parede da praça, mais dela. Uhum. Pedi para ela, olha, meu ateliê é aqui na rua, estou querendo fazer um trabalho na rua pela primeira vez e tal, inspirado por uma artista italiana que eu sigo até hoje. Aí desenvolvi um desenho e pintei um menino deitado lá, em 2014. Em 2018, um cara que tinha uma seguradora na rua, meio que já faziam 4 anos, até eu já estava querendo, já não estava nem lembrando mais que o meu grafite estava lá, né? Esse cara pinta a parede de preto e começa a pintar o logotipo dele. Uma seguradora que eu não vou nem citar o nome, que já causa muito problema para ele já. Aí a população... Deliberadamente, sem autorização nenhuma? Ele perguntou para a Pamela, que era a dona da casa ali, que já não morava mais ali, se ele podia alugar a parede para ela. Ela falou, me dá um troco aí por mês aí, pode usar a parede. A parede não era minha, a parede é dela. Sim. Só que a parede é uma interface com o espaço público, então também tem aí um pouco, né, era uma praça, uma pracinha ali.
final das contas, o que acontece? O cara que está pintando, que é o Toledo, que é um letrista em Taubaté, muito bom, faz quase tudo que você vê de letreiro em Taubaté pintado, é ele que faz. Que também é guarda civil, olha que interessante. O Toledo é guarda civil e também e é pintor de arte. Artista. Faz coisas bem legais. Quando eu passei num sábado, não sei se você tem a foto do menino antigo, é um menino deitado bem grandão, que eu fiz tudo à mão e tal. Ele tinha pintado a parede de preto até o menino. Ele chapou até chegar no menino. Eu perguntei, pô, você está pagando e tal? Nossa, o cara ali alugou a parede, a gente vai pintar de preto, fazer o logotipo. Só que eu pintei até aqui, porque eu acho esse menino tão legal, eu vou trazer amanhã o meu filho para tirar uma foto e para conhecer, e depois eu termino de pintar. Cara, nesse meio tempo, passou um outro moleque, fez uma foto e postou no Facebook dele. Olha, uma das poucas... Valeu, nome da empresa... apagando uma das poucas artes que Taubaté tem, que são legais, assim, assado. Essa postagem viralizou de uma forma absurda. Era numa época que o Dória tinha apagado uns grafites em São Paulo, na 23, do Gêmeos. Tava no ar essa discussão. Porra! E aí, essa postagem do moleque teve, assim, milhares de compartilhamentos, curtidas e comentários. E começou um debate absurdo ali. E aí, no debate, a gente pôde entender um pouco melhor dessa história. Tem gente que acha tudo. Tem gente que acha de tudo. O artista tá errado, o dono tá errado, não sei o que tá errado, a prefeitura tal. Gente que fala uns negócios que não tem nada a ver com a história. Mas assim, 400, 500 comentários durante 3 dias ali, né? E eu só vendo, né? Caramba, aquilo. Eu fui marcado nessa postagem no Então, dia, é isso que eu ia perguntar. Depois, eles citaram, eles sabiam do autor? Ninguém sabia. Alguém que sabia que o grafite era meu, me marcou na postagem 3 dias depois, assim. Daí eu peguei e comecei a acompanhar o processo, dando risada em casa, né? Caramba, olha o que tá acontecendo. Pô, tá boa repercussão, hein? E um belo dia eu acordo com a Vanguarda me ligando. Felipe, tá sabendo disso, assim, assado, sei lá. A gente quer fazer uma matéria com você. Porque começou a virar um negócio tão grande que as TVs começaram a querer falar disso. Daqui a pouco o Rodrigo... Quase que falei o nome dele. Fala só Rodrigo, que era o dono da empresa, né? Me ligou. Felipe, puxa vida, pintei lá o grafite seu, cara. Não sabia que a galera gostava tanto desse trabalho. Porque, assim, nos comentários, as pessoas tinham adotado a arte como se fosse um monumento público. Senhora, nossa, eu recebi e-mails e e-mails na época. Puxa vida, é a alegria do meu dia. Eu passo lá todo dia, levo meu neto, eu levo minha mãe. Tira uma foto e tal. A própria Carmola. Carmola. Esteve aqui, entrevistamos a Carmola. Próximo da mãe dela ali e tal. Eu descobri que aquele grafite do menino deitado era uma coisa assim, todo mundo amava aquele negócio ali. Eu queria ver, não tem? Aí. Eu devo ter eu acho que eu não sei acho que eu não sei dentro dessas aqui, acho que não foi separada essas em específico. Mas se você tiver aí, eu tenho aqui no meio a gente do caminho, tenta mostrar eu pego aqui. Enfim, manda pra gente que a gente vai colocar lá também no YouTube, no Insta, eu mando uma do TribunaCast, legal. Não tá difícil de achar, isso, não. Legal. Aí, enfim, né, acontece que com essa polêmica toda, meio que eu percebi que aquela parede tinha dono. E não era o artista, e não era nem a Pamela, e não era nem o cara da empresa. Era a cidade. Era a cidade. Né? A própria cidade tinha adotado aquilo ali. Sem você saber, porque você fazia 4 anos que estava lá, Exato. Você nem... Era uma coisa... Tava desbotado, eu já pensava, tem que vir renovar esse negócio, sabe? Na época eu fazia tudo com tinta que tinha, não tinha experiência direito, foi meu primeiro e tal. Tava tudo desbotado. Tinha gente, mendigo dormindo debaixo dele. E já fiz como uma crítica positiva na época, que era uma pracinha que dormia realmente os moradores de rua ali. Aí eu fui lá e coloquei um menino de rua dormindo gigante ali, para sensibilizar a população, né? Quando passou 4 anos, a população realmente adotou aquele menino dormindo. Eu não sabia disso, né? Não tinha a menor noção. A repercussão que deu provou isso, né? Às vezes um monumento público oficial, ninguém sabe do que significa. Mas aquele trabalho, por algum acaso, as pessoas gostaram dele. E é bem bacana porque você permite também, eu aqui tô conjecturando, imaginando, enfim, que quando você faz uma arte na rua, você permite que cada um tenha a sua interpretação. Não é isso? Tipo assim, a pessoa olha assim, né? Não é a mesma coisa que você tá lá no MASP, lá, Monet, tal, Picasso, tal, aquela coisa, você ficar olhando assim. Eu mesmo já fui muitas vezes, não entendo bulufas nenhuma no que tava lá, achando que eu tava abafando. Sim. Só que aí o que acontece? Quando você faz uma arte assim, você dá margem para interpretações, né, cara? E eu acho que no caso do menino, né, ali dormindo na rua, gerou toda essa comoção
pública, né? É o que você falou de adotar, né? De Acabou adotar. adotar o menino aí, meu. Esses traços têm alguma influência? O seu traço tem alguma influência que você identifica? O meu traço ele vem muito do corte do stencil. Se você for olhar a característica do meu trabalho, essas formas soltas que tem esses vazios entre elas, no cabelo, por exemplo, né? Sim, tem. E tal. Os cortes ali. Isso vem de um molde vazado, né? A minha técnica, como eu não sou assim, se eu parar para desenhar realisticamente, assim, eu não sou tão bom. Eu consigo desenhar com proporção legal e tal, esboçado, mas quando eu quero algo mais fotográfico, mais perfeito, eu uso referências fotográficas e uso moldes, né, para chegar nesse resultado. Felipe, por que você não faz pessoas sorrindo? Você percebeu isso? Eu não gosto muito do tal do sorriso Colgate, né? Eu acho que é muito óbvio. Você acha falso? Eu acho óbvio. Eu gosto de expressões subjetivas, né? Você também nunca vai encontrar um trabalho meu com um olhar direto, né? Espontâneo. Você acha o mundo triste? Não. Nesse sentido? Na sua arte, sim, alguma coisa... Não, mas é uma característica do artista. Né? uma coisa que eu gosto é de inspirar sonho, enfim, imaginação. Pelo menos para mim, ela me parece totalmente reflexiva. Sim, a ideia é essa. O que ela busca talvez eu ainda esteja sob o impacto da história genial que eu achei do Jeca Tatu. Achei que você foi no cara. Achei que você foi no personagem ideal, porque o Jeca, no final, ele é o Monteiro, né? Sem dúvida. dúvida. Na minha opinião. O Monteiro o Monteiro se transforma no personagem. Sem dúvida. E claro que o Mazzaropi acaba sendo um dos grandes, né? Vamos dizer assim, encabeçadores aí, virou, né, o Jeca Tatu. O Mazzaropi acabou fazendo até muito mais do que o Monteiro. Mas o Monteiro, ele define conceitualmente, né? Assim como outros, né? Antônio Cândido. E quando começa o IF? O IF, cara, é uma coisa interessante que é um apelido que eu ganhei na 5ª série de um amigo. E por um motivo nada a ver, brincadeira de 5ª série, ou seja... Aí o pessoal fala, como é que é? IF? Só assim? Meu nome é Felipe, e aí o Manuel, da época, a gente tinha lá o quê? 13, 12 anos. Ele pegava o nome da pessoa e ficava acelerando. O meu é Felipe, então ele começou um belo dia, eu lembro direitinho esse dia. Ele começou Felipe. Ele fez isso, brincou assim. Onde você estudou aqui? Eu estudei do pré até a 5ª série no Dora Lígia e depois eu fiz SESI, 6ª, 7ª e 8ª, o que foi ótimo, porque daí o SESI tem esses programas de ensinar coisa de madeira, de elétrica, de tapeçaria. Serviço Social da Indústria. Serviço Social da Indústria. Foi incrível estudar no SESC para mim. Depois eu voltei pro Dora primeiro, segundo, terceiro colegial. De quem que você lembra de professores que você teve lá? Teve aula com a dona Wanda, cara? A dona Wanda era a diretora, né? A diretora sempre foi a diretora, que botava medo em todo mundo. A Valéria, que era a filha dela, também botava medo em todo mundo. Teve aula aqui com a nossa também, a apresentadora aqui, a Adriana Hager, né? Teve aula lá com ela. Com ela acho que eu não tive aula. A Adriana, ela era parceira do Wagner. E a gente fez uns projetos com ela uma vez. Ela foi não cheguei a ter aula com ela. Sim, fizemos projetos onde ela estava encabeçando. A gente fez um negócio super legal. A gente passou uma noite no Observatório de Brasópolis. Eu, ela e o Wagner. Acompanhando o trabalho da astróloga lá. Astrônoma, imagina, falar astróloga, vão me matar. Da astrônoma lá. Podia ser astróloga. Né? Podia ser, né? Deixa eu aproveitar. Ia ser bem mais divertido. Deixa eu aproveitar, eu queria que você voltasse num tema. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço lá pro Lucas Vitorino. Né? E eu falo Lucas Vitoriano. O Lucas do Campus Cast. Né? Ele que nos cedeu aqui gentilmente a imagem que você aí tão bem abordou, e o Benilson também na lateral ali da casa, né, da Pernambucanas aqui. Então, mandar um abraço pro Luquinha, grande parceiro nosso do Campus Cast aí, tá aqui, ó. Inclusive eu mandei para você o menino antigo. Legal. Se quiser mandar para ele, você conseguiu colocar, depois a gente fala sobre ele. Se conseguir a gente coloca aqui, eu já vou mandar para ele, a tecnologia é ótima e eu sem óculos melhor ainda, mas vamos lá, tô conseguindo aqui. E a sua obra não é só aqui, né, meu? Não é só Brasil, não, nível Brasil, é internacional também. Como é que é isso aí? Cara, depois de um tempo, eu tô trabalhando com isso desde 2012, em 2014 eu vou pra rua, começo a fazer meus murais autônomos, sem ninguém pedir, e às vezes até sem pedir pra ninguém, mas em lugares ali, porque a gente tem uma coisa que chama site specific, né? Porque eu acho que a ação sobre a rua, se ela for com respeito e com visão estratégica, ela não vai incomodar as pessoas. Pode até ser sem autorização. Por exemplo, tive em Ubatuba recentemente e eu coloquei 4 trabalhos meus na rua
Em 2 dos lugares eu não pedi, mas eu achei lugares bacanas para ser colocados, para não ser encarados como uma pichação. Passava turista, passava população, passava gente do comércio, só recebia elogio. Quando perceberam aquilo que eu estava fazendo, que é uma menininha de guarda-chuva, que eu chamei de Mariazinha, que é uma caiçara esperando o pescador chegar, né, com um vestidinho de florzinha e tal, desse tamanho pequenininha, cantinhos assim, né, que eu gosto dessas interferências pequenas também. E eu percebi que a população adota isso muito fácil, né? A pichação ainda tem realmente um preconceito muito grande, mas quando você tem uma mensagem legal, ainda que sem autorização, mas que com um olhar ali cuidadoso, de não vou fazer na fachada que o cara acabou de pintar, não vou fazer aqui ou acolá, né? Enfim, tenho noção do que eu estou fazendo. Em 2 dos lugares eu pedi. Num eu pedi para uma mulher da loja, saí andando pela cidade identificando lugares assim. Poxa, ali é legal. Parei, fui lá e pedi. Aí não me deixou, não, volta depois, tal. Deixei meu Instagram. Quando eu cheguei em casa, tava uma mensagem: menino, volta aqui, a gente quer sim. Porque foram ver quem eu era, foram ver meu trabalho. No Perequê, cara, um quiosque lá, fiz um lá, o cara adorou. Mas, então tem um pouco disso, sabe? A mensagem bem colocada ali, ela é bem recebida. Esse sabe? é o menino? Esse é o primeiro trabalho que eu fiz, né? Eu pedi autorização para a Pamela, no caso, ela me deixou. E esse traço é muito inspirado na Alice Pasquini, que é uma artista que eu sou fã até hoje, uma romana. O trabalho dela está no mundo todo também, assim, teve em São Paulo recentemente e tal. Desenhei esse esboço desse menino, fui lá, sem molde, sem nada, fiz meio que na raça mesmo, assim, né? Depois eu requintei mais ele não tá terminado aí ainda, né? Onde tá vermelho. Daqui a pouco eu acho uma foto dele terminado. Essa árvore cresceu e eu já fiz ele para interagir com a árvore. Quando a árvore crescesse, ela já ia crescer sobre ele. Então, meio que assim, eu gosto muito de encaixar o trabalho, né? Não é uma coisa gratuita. O tamanho, a escala, o ponto de vista, né? o recuo que você tem para enxergar, o elemento que está em volta, o assunto, o tema. Sempre foi um pouco a minha preocupação, assim. Então, a mensagem ela está na arte, ela está na maneira como a arte foi encaixada, na escala da coisa. Funcionou. Esse trabalho me provou que tudo aquilo que eu era convicto de teóricos que eu estudo, de psicologia, de urbanismo, quando deu aquela repercussão, eu pensei comigo, funcionou, é isso, sabe? Isso tudo que eu acredito... Deu liga, né? É verdade, tipo, é concreto, né? O que há de mais concreto é o subjetivo, sabe? É isso que eu cheguei na conclusão. O que há de mais concreto é a poesia. Né? O resto é matéria que se desfaz. É o não dito. Né? É o não dito, né? É o que Até a psicanálise está aí para provar isso, né? A gente está cheio de trauma interno aí. A tua formação poética, inclusive, deve contribuir muito a tua visão de mundo na hora de fazer a concepção de algum trabalho. Né? Sem dúvida. Quando alguém me pergunta como você coloca a arquitetura no seu trabalho, né? Aquilo que você estudou e tal. Coisa maravilhosa, hein? Mas enfim, daí aquele menino lá ficou lá 4 anos e aí veio essa história do apagamento dele. E no apagamento dele, tive uma sacada que foi interessante, né? Ele tá com os olhos fechados. Quando o Toledo estava apagando ele estava de preto assim, ó. Devia ter mandado fotos das etapas, assim. Ele estava preto daqui para cima e o esboço do logotipo do cara e o menininho ali ficou comprimido, né? Ele ficou assim, já é um moleque de rua e ele foi totalmente oprimido. Totalmente ali. Só que quando eu bati o olho naquilo, eu falei, caramba, a noite chegou. Ele tá dormindo aí faz tempo no dia e a noite chegou. Então eu vou acordar ele. Eu pedi pro Toledo, cara, você não empresta uns pincéis para mim, por favor? Presta um pouquinho de tinta aí, eu vou abrir o olho dele antes de você apagar ele. Aí eu peguei e fui e pintei os olhos dele abertos. Abri os olhos dele. Tirei foto assim, pintei os olhos abertos, com o cara apagando ele, antes dele morrer, né? Daí eu criei essa poética. O menino acordou quando a noite chegou. E aí fiz essa coisa, fiz umas fotos, fui para casa e fiz um vídeo super emocional, com uma música, com uma poesia, o menino no desatino, sei lá do que, sem destino, bababá, e fiz ele piscando. Ele abrindo o olho, fechando, abrindo, fechando, fechou. E aí esse vídeo, cara, repercutiu pra caramba também. Porque eu fui adicionando emoção no negócio, né? Drama, né? O povo gosta de um drama, né? Não, e isso funcionou muito, assim, foi uma coisa louca. Super realismo, né? Nisso tudo, né? Se a gente for interpretar, levar assim, digamos, sei lá, ao pé da letra, né? Das coisas que ocorrem no nosso país, em vários lugares, das adversidades e tudo, isso realmente, eu consigo, e você, com certeza, o Benilson também nos faz
visualizar isso, a ter essa percepção, cara. Muito legal, muito bacana. Foi uma ideia que eu tive na hora, né? Enfim, o nosso trabalho, o artista, ele é levado a estar sempre com a antena ligada ali nessas relações mais afetivas, mais de sensibilidade, né? O meu arcabouço, enfim, poético, ele é bastante vasto. Eu estudei muito, né, cara? Tipo, enfim, eu fui estudando muitas áreas diferentes, psicologia, pedagogia, arqueologia, arquitetura, artes plásticas. E você colocou história. tudo isso nessa arte. É a maneira como eu enxergo, né, as coisas, assim, o próprio encaixe dele na árvore. Depois eu vou te mandar uma outra, a árvore tá enorme, assim. Só que quando ela cresce, ele tá bonitinho ali, dormindo debaixo, tranquilo ali, sabe? E isso, enfim, causou uma relação de apropriação da população, né? Felipe, o que você lê? Cara, hoje em dia eu tô lendo pouco, pra ser muito sincero, assim. Eu tô vendo muito podcast, muito documentário. Também não gosto, eu vejo muito pouco filme, assim. Eu vejo muito documentário Você histórico. tem que ler, vou te sugerir um biografia. livro aí, vou sugerir um livro, A Arte de Catar Pinhão. Ah, é? Que interessante. Super autor. Seu? Super autor. Que legal. Eu quero um desse, hein? Opa, aí, ó. Mas, cara, eu não leio, mas eu pesquiso tudo sobre os autores e sobre os livros, enfim. Então eu conheço muito sobre tudo. Eu conheço muito sobre Dostoiévski, Tolstói, mas sem ter lido tantas coisas assim. Você toca? Eu toco. Tem maior pinta de quem toca. É, o quê? Guitarra? Cara, eu toco um monte de instrumento. É mesmo? E o que É que mesmo, você cara? ouve? Opa! Eu uso de tudo, cara. Tudo. Eu adoro, principalmente... Eu comecei ouvindo MPB, né? Tropicália e tal. Depois eu fui Caetano, pro Chico, samba. pá. Fui pro samba Cartola, Noel Rosa. E tudo que eu começo a gostar, eu já vou lá na raiz primeiro para depois continuar, né? Daí o jazz, muito jazz. Chet Baker, Miles Davis, John Coltrane, enfim. Você trazer sua namorada, blues. então, aí no Savoy Hotel Aham. Os Excelência? caras que tocam no Savoy são Porque- os amigos meus. É, aí lá tá o Marcel Straz lá para nosso chefe de cozinha, bacana, o cara é fantástico lá e tá tendo lá, e tem a Tereza Dalme, né, Benilson? Sim, Que é a diretora artística Aliás, lá. ela mandou mensagem, preciso responder. E ela tem, e ela organiza lá, e é muito bacana, cara. Um festival, puta, fantástico Legal aí demais. dentro dessa linha. É legal você Hoje aproveitar. a maioria aí. dos músicos que tocam em Campos hoje, todos são de Taubaté, a maioria. Meu, cara, é muito bom mesmo. Vai sentir um jazz, um blues, muito bacana. Sim. Vale a pena. Eu comecei uma banda na faculdade mesmo, com 20 anos, a gente começou uma banda chamada Mulher da Muleta, que durou 10 anos, assim. E a gente construiu os próprios instrumentos. Mas você ia lá no Mutter também? No Mutter? Que é... No Mutter eu fui 2 vezes É? na vida só. É, Não me deixava entrar de boina lá, eu nunca gostei não de te lá. deixaram lá, né? Que bobagem. Não deixaram você Não lá. pode entrar de Por quê? boina, de É bermuda, louco. de boné, não pode. Cara, lá. uma frescuraiada danada, Nunca cara. gostei de Já lá, dá não. o endereço pra eu não ir. Não, mas o Mutter é legal. Um rock ali, né, que rolava. Você gosta aí também? Gosto, Não, né? gosto de rock, enfim. Eu comecei assim, a minha influência musical é meu pai ouvindo Pink Floyd e Led Zeppelin, né, cara? Que já não é porra, pouca coisa. Você aí já... Aí com os meus tios, rock elevou o nacional. nível. Exatamente, com os meus tios, rock nacional. Aí depois Tropicália, depois samba de raiz, Você vai depurando. depois chorinho. Eu tive grupos eu sou pandeirista profissional de chorinho, né? Meu pandeiro é um puta pandeiro lá, que hoje eu não uso mais. Toco gaita pandeiro, toco um pouquinho de sopro, toco um pouquinho de teclado. Aproveitar nessa questão de música aí, então já aqui, queria que você falasse novamente aí sobre o nosso querido Renato, que vem para cá. Renato Teixeira. Vem Teixeira, abrir o muito legal. Festival da Viola. Vem abrir, não. Ele vem encerrar o Festival da Viola de Campos do Jordão no próximo dia 23 de novembro. Entrada franca no auditório Cláudio Santoro. O Sensacional. Festival da Viola está na 30ª, eu não lembro a edição agora, 36ª, se não me engano. Vai acontecer de 21 a 23 de novembro, com premiação recorde. O prêmio desse ano é R$ 31.500 e com show de Renato Teixeira Muito legal. no dia 23. E eu tô aqui junto ao nosso querido secretário de Cultura aqui, dando uma cantadinha nele para ver se de Dombo, repente cara. a gente tem aqui o Renato, né? Eu tenho certeza que vamos fazer publicamente, eu gosto de deixar o cara torce numa pro Santos, situação, coitado, ele tá na mesma entendeu? situação que eu. Pra gente poder ver se consegue trazê-lo aqui pra gente bater esse papo O com ele. Sidney traz, que é amigo dele. Vamos entrar em contato com o Sidney, um abraço pro Sidney, ele do Eu tenho um Quebra-Nós. amigo músico em Taubaté que gravou algumas coisas com o Renato É recentemente, mesmo? Toninho Matos. Pô, então muito ajuda a gente talentoso. aí a trazer o De Renato repente, falar aí, com o Toninho legal, como é que dá Benilson, pra conectar Sidney. ele lá. Legal, Felipe, muito você bom. que nasceu aqui em 1980, você Eu sou de 80. você que está fora, mas sempre com a antena voltada aqui para o Alto da Serra, não é isso? Como
é que você enxerga esse momento da cidade? Em que sentido você Todos fala? eles, Assim? no sentido ambiental, sentido cultural, artístico, social. O que você pode... Qual relação você faz da cidade em que você cresceu, da Campos Jordão onde você cresceu, para Campos Jordão atual? Como é que se compara as duas? Olha, eu estou em Taubaté desde 99, voltei em 2003, fiquei 3 anos, voltei para lá e depois faço visitas aqui, né, para minha família. Então, assim, eu não estou tão antenado assim desse contexto mais intrínseco da cidade. O que eu percebo é que quando eu saí daqui, a cidade tinha um turismo muito sazonal, aqueles festivais de inverno que eram verdadeiros circos que se montavam lá no Capivari, né? E fora de temporada acabava. Quando eu voltei para cá em 2003, entrou a ação daquela agência de sustentabilidade, esse pessoal todo aí que a gente estava conversando. E eu percebo que hoje... E aí eles começaram, né? Não, vamos fazer um Natal mais forte, vamos fazer um Dia das Mães, não sei o quê. Começou, né? Tentar distribuir o turismo para outros pontos do ano. Eu percebo que isso realmente aconteceu. Hoje a gente tem um turismo muito mais constante, né? Eu percebo isso. Então, acho que a economia da cidade deve ter ganhado muito com isso, né? De certa forma. Eu ainda percebo o campus assim, a gente não tem um cinema legal, a gente não tem uma sala de cinema, né? Enfim. Aliás, todos os cinemas estão meio assim, né? Em Taubaté, por exemplo, os cinemas legais que tem só passa filme dublado. Então é uma coisa meio geral, vamos dizer assim, né? Mas a gente não tem uma sala legal de cinema. Agora tem a Fundação Maria Lia Guiar, que é incrível. É até assim, né? Não tem nem o que falar. É extremamente incrível. Tem amigos meus, o Tiago, amigo meu, é um trombonista profissionalíssimo que dá aula ali, artistas do Vale, está atraindo, né, pessoas para arte educadores e tal, e está fazendo um trabalho incrível. Então eu acho que assim, são avanços, né, são passos para frente aí. Um turismo mais espalhado durante o ano todo, né? A cidade cada vez mais carro, 2 avenidas, uma que vai e uma que vem, esse tipo de coisa é difícil de resolver em Campos. Então a gente percebe que está mais complicadinho. Na sua visão, falta arte em Campos do Jordão? Eu creio que sim, cara. Eu creio que sim, porque a gente tem, enfim, é uma cidade muito turística que poderia se valer mais desse tipo de atividade, né? Você já viu alguns pontos aí? Você que vai, eu tenho certeza que você vai analisando a cidade. Você já viu alguns outros pontos aqui que seria possível? Se não quiser falar locais, não tem problema, mas alguns pontos assim que você visualiza e fala, puta merda, meu. Ali podia ter podia ter um menino dormindo. Sim. Ali. Tem isso aqui em Campos? Tem, cara. Tem um lugar aqui que acho que todo mundo que trabalha com isso aqui gostaria de fazer um trabalho lá. Melhor nem falar, depois eu falo pra vocês em off. Você vai... beleza. Mas é um lugar bem interessante, mas também a cidade tem uma característica... E você já conseguiu bater o olho e falar por que poderia fazer ali? De certa forma, sim. Tem algumas ideias, cara. Legal. A cidade tem uma característica que é muita vegetação, né? Muito pouca... A nossa arquitetura ela é entrecortada de tabuinhas, você não tem grandes paredes cegas, você não tem grandes empenas. E a gente tem muito mato. Né? E, enfim, então é uma cidade que realmente, do ponto de vista da arte de rua, da arte pública, de rua em si, né? A gente não tem muito lugar para fazer mesmo. Tem uma arara linda do lado aqui do lado, né? Tem, maravilhosa, aqui próximo. É muito aqui perceptível ali. Muito bacana. Agora o muro legal. da escola lá que o Albuquerque fez, que é um menino que inclusive me segue lá no Instagram, a gente troca figurinha de vez em quando, super talentoso. Tem uma arte também, como que a gente pode classificar lá no Banco do Brasil? Aquilo é um painel, né, de um artista pernambucano e recentemente foi restaurado. Aquilo se chama Cena do Cerrado. É lindo aquilo. Cena do Cerrado e foi um presente que nós pedimos para o Banco do Brasil. Falou, reforma isso. E quando mudou a gerência da agência, aí a gente conseguiu ser atendido, porque havia uma gerência anterior. A gente está pedindo aquilo, quando eu falo a gente, é a prefeitura. Está pedindo que eles, por favor, dê um jeito naquele painel há muito tempo. E neste ano, com o apelo dos 150 anos e com a mudança do corpo gerencial da agência, eles aceitaram a nossa sugestão e fizeram o restauro. Trouxeram, inclusive, o artista de Pernambuco para cá. Que legal, não sabia não. O Romilson. E ele veio e ele fez o restauro, ficou bem legal. Aquele painel se chama Cena do Cerrado. Aquilo tá lá desde que eu sou moleque, né? Aquele é de 1980. Você tinha 3, 4 anos quando aquilo foi instalado. A cidade sempre teve aquele e o mural do Mercadão, né? Que tem aquele de pedrinha portuguesa ali. Não, ali a gente precisava... O mercado é um caso à parte. O mercado a gente vai precisar
Mas eu digo, são duas artes que a cidade sempre teve, duas representações. Agora a prefeitura restaurou o monumento ao Oiaguara, então ele está restaurado depois de muitos anos. Que é o da Telesp ali? Agora. É da antiga Telefônica, é isso mesmo. Do lado ali, né? Tem uma estátua, tem um monumento. famoso, ali, antigo pra caramba. Então aquilo foi restaurado agora, depois de muito tempo. Inclusive foram artesãos locais que fizeram muito bom, muito bacana. É isso. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, Benilson Antoniolo. Foi. Você está satisfeito? Muito. Felipe Rezende é um patrimônio da nossa cultura. Exatamente, obrigado, Felipe. Todos somos, né? E eu fico muito feliz de vê-lo tão ativo e trazendo todo esse conhecimento que você adquiriu e está adquirindo e colocá-lo a serviço da cidade. Eu fico muito feliz de poder ter contribuído para que isso acontecesse. Foi muito legal, cara. Eu fico feliz de ter podido ter um acesso primeiro. Eu não estou aqui, mas sou daqui e estou sempre, né? Às vezes o cara tem que sair para ver outras coisas e depois voltar de uma forma mais... Isso é Saramago. Mais interessante, né, cara? Quando você sai da ilha para ver a ilha. Sim, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Sabe que só retomando um pouquinho a pergunta anterior, né, do ponto de vista da arte, né? O fato de eu ter que ter, de alguma forma, eu fui o único artista que apresentei ali as coisas todas ali que eram necessárias para o edital, que é uma coisa muito séria, mostra como o campus ainda é um pouco carente de formação e como que esse edital é importante no sentido de verdade, assim, aproximar. Sabe como a gente começou, já que você está colocando, a gente começou a trabalhar com editais quando a gente recebeu o recurso da Lei Aldir Blanc. Ah, sim. Isso foi muito recente, isso foi em 2021. Já faz parte do Plano Municipal de Cultura da cidade ou não? Já, né? Não, nosso sistema é completo. Já está completo, já tem o fundo, já tem o conselho, já tem tudo, né? Conselho, Perfeito. plano, fundo, conferência, sistema, está tudo pronto. E Taubaté não tem ainda, acredita? Campos tem e Taubaté não tem, olha que interessante. Mas Campos foi a primeira cidade, uma das primeiras a primeira cidade da região do... Assim, diz que elogio em causa própria é vitupério. Como eu não sei o que é vitupério, então vou continuar fique à vontade. A gente foi a primeira cidade a receber o recurso da Paulo Gustavo. Da região, da nossa região. Porque a gente já entrou no processo. Porque primeiro a política pública de cultura já está toda implantada. Legal. O maior problema aqui, Felipe, é fazer o conselho de funcionar. Porque o nosso conselho, 80% dele é composto pela sociedade civil. Certo. Ou seja, a gente sai da prefeitura deixando as decisões de política pública de cultura nas mãos da sociedade civil. O problema é que a sociedade civil não quer. Não se organiza para isso. Ela espera que a prefeitura faça. Sim. Isso é a principal característica de cultura que a cidade precisa desenvolver. Que é a Mas isso é comum, viu? Muito comum. Isso é incomum lá também. É uma coisa que tem em comum. Mas Taubaté, até pelo tempo da cidade, eu acho. A cidade e Taubaté tem uma outra pegada, que aqui ainda vai demorar um pouco para acontecer. Mas que entidades como o Instituto Federal têm contribuído muito para transformar essa realidade. Com certeza. Taubaté é uma cidade, além de industrial, universitária. Sim. Sem dúvida. Então, a presença dos estudantes e dos universitários, dessa massa pensante, é fundamental e faz toda a diferença. Faz sim. Aqui nós temos projetos como o Cine Clube Araucária, e entre outros, eu vou citar dois só, e o Mãos Tiqueiras, por exemplo, que são verdadeiros exemplos de economia criativa que funcionam e trazem resultado para a cidade. Legal demais. Isso é muito bom. Que nós estaremos aqui em breve conversando, né, com esses representantes. Eu acho isso ótimo. Né? Tribuneiros e tribuneiras, cara, isso é sensacional. Imagina. Obrigado por ter aceitado aí o nosso convite aí. Isso aí foi uma indicação do Benilson aí que chegou e falou assim, olha, Sérgio, porra, meu, vai lá, acho que o cara tá chegando. Legal Como é que demais. ele falou? Ele falou pra mim, a gente tem que entrevistar o atual, é o que tá acontecendo. Falou, pá, então vamos chamar o Felipão. Obrigado, viu, Benilson? Foi um prazer. Valeu. Obrigado mais uma vez. Obrigado e as portas do TribunaCast estão abertas para você aí Obrigado quando você pelo quiser e convite. puder. Legal, obrigado. Tá bom? Gui, obrigado também aí a parte técnica, a você, principalmente tribuneiros e tribuneiras. Mais um prazer imenso, mais uma alegria que nós temos aqui. E obrigado por vocês nos aturarem aqui tanto tempo aqui conosco. Nós estamos fazendo 2 anos de TribunaCast. Mandar um abraço para todos vocês aí que nos acompanham no Insta, no YouTube. E até a próxima terça-feira com grandes novidades. E teremos aí até o finalzinho do ano aí muitas surpresas que vão rolar aqui no TribunaCast. Um abraço, até a próxima terça-feira.